É um prazer recebê-lo, doutor Matias. Ele vai fazer a sua apresentação, vai falar dos principais locais que ele trabalhou, então vai ser a cargo dele mesmo fazer essa apresentação. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada também ao PGPAT por ter trazido o nosso convidado. Você tem entre 40 e 45 minutos para fazer a apresentação e depois a gente vai fazer uma conversa com o público que está presente e também com o pessoal do chat. Obrigada. Bom dia a todos. Quero agradecer primeiro pelo convite, um prazer estar aqui. É a minha primeira vez em Salvador. Nunca tinha chegado tão ao norte do país. A gente está agora no Rio de Janeiro, mas eu queria hoje trazer para vocês o nome da aula é um nome genérico, né? Inovação no Brasil, virologia molecular e biosensores, que é a parte que onde eu estou focando hoje. Ali estão os meus dados de contato, caso vocês precisem depois entrar em contato comigo. E eu vou começar com uma pergunta mais filosófica. Quem eu sou? Eu posso partir para vários lugares. Eu sou aqui, vou falar com o microfone, então assim vocês conseguem entender um pouco melhor o meu sotaque. Então, quem eu sou? Eu vou fazer quem eu sou acadêmico, né? Então, eu me formei na Argentina em genética. Isso foi lá em 2004. Iniciei um mestrado em Porto Alegre, na Federal do Rio Grande do Sul, no departamento de genética, trabalhando já com terapia gênica e terapia celular. Eu fiz um ano de pós-graduação na Irlanda, em Galway, na costa oeste da cidade, né, do país. E depois iniciei o doutorado na França, um doutorado pleno na França, na Universidade Claude Bernard, trabalhando com vetores virais já derivados de herpes, que é a linha de pesquisa que eu mantenho aqui no Brasil, né, no INCA. Em 2012 voltei para o Brasil, inicialmente inserido como aluno de pós-doutorado no Hospital de Câncer de Barretos, hoje Hospital de Amor. Acho que, enfim. E depois eu decidi, em 2015 me convidaram para ser pesquisador, em 2017 como professor da pós-graduação, e em 2020 eu mudei um pouco de área, fui para o Pequeno Príncipe, em Curitiba, mas fiquei só um ano e meio no Pequeno Príncipe. Logo depois, em julho de 2021, me inseri no INCA, no Instituto Nacional de Câncer, no grupo no PCM. E hoje eu estou com a minha própria linha de pesquisa e 2 alunos de doutorado. Vou começar a apresentação assim ao longo da história. Alguns fatos foram modificando, né, e trazendo nova evidência, novas ferramentas, desde 53 com o código, a dupla hélice do DNA. E hoje em dia, depois do código genético humano já depositado, foi em 2003, 2004, um leque de opções a partir dessa informação surgiu. O que eu vou focar hoje é na terapia gênica. Então, se a gente vê o histórico, tem algumas ferramentas, além do sequenciamento humano, que são o descobrimento, né, das enzimas de restrição, que possibilitaram todo um novo cenário de DNA recombinante, clonagem gênica, e trouxeram na década de 80, final da década de 80, os primeiros ensaios clínicos de terapia gênica, né? Utilizando vetores virais já naquela época, o primeiro para deficiência de adenosina deaminase, o segundo depois para deficiência de ornitina transcarbamilase, e depois para a imunodeficiência combinada severa, todos eles com alguns problemas, né, provocados por reações imunes e por mutagênese insercional, que levaram a terapia gênica a ficar um pouco no esquecimento por muito tempo. De um tempo para cá, tem surgido muitas abordagens terapêuticas. O primeiro vírus oncolítico aprovado para tratamento em humanos foi aprovado na China, em 2003, um adenovírus que expressava P53 para tratamento oncológico. Em 2015, o primeiro vírus oncolítico aprovado pelo FDA, também um vírus da herpes simplex, que é o vírus que a gente trabalha hoje.
E logo depois a gente tem uma série de terapias, tanto gênicas como celulares, surgindo recentemente com os CAR-Ts e CRISPR e muitas outras tecnologias. Mas se a gente for pensar o quanto disso chega ao paciente, né? O quanto que é ciência ficção e o quanto que isso é ciência de fato, né? Brincadeiras à parte, tanto a mídia como outros meios de difusão têm lançado uma série de filmes, né? Muitos de vocês devem ter assistido o Gattaca, um filme que saiu junto com aquele artigo da Nature e da Science do Código Genético em 2003, 2004. E tem um outro mais recente que é o Eu Sou a Lenda, né? Com Will Smith, que é precisamente um vírus que mata o tumor e depois toda a raça humana se transforma em vampiro, né? É um pouco de ficção aqui. Então, mas a verdade é que tanto na área acadêmica, né, aqui a gente tem a Gene Therapy da Nature, a Human Gene Therapy da Mary Ann Libert, todas estão muito voltadas, muito focadas na terapia gênica, como também as farmacêuticas. Isso aqui, a Pfizer tem uma aba dedicada à terapia gênica, a Novartis também. Vale ressaltar que eu não recebo nada dessas empresas. Mas, enfim, existe um mercado bilionário ao redor da terapia gênica. Esse gráfico aqui mostra tanto terapia gênica como terapia celular e terapias avançadas baseadas em DNA e RNA. Aqui vocês não conseguem ver porque está escondido, mas vamos ver aqui. São 43 bilhões de dólares para 2024 só em vendas. Sim? Então, o mercado está muito aquecido, principalmente com o CAR-T, né? Isso aí vem revolucionando bastante a terapia gênica. Se a gente for comparar 2017 com 2024, aqui as vendas das farmacêuticas mais importantes. Então, a Sarepta tem vendas previstas para 2024 de 3 bilhões de dólares sozinha, sim. E eu quero me deter um pouquinho neste gráfico. Esse aqui são as novas substâncias aprovadas para tratamento em pacientes. Viria a ser as novas terapias avançadas, como a Anvisa coloca aqui no Brasil. E eu quero chamar a atenção para vocês que nesses 20 anos, 19 para ser mais precisos, vocês têm aqui 215 novas moléculas aprovadas, sim? Só nos últimos 5 anos dessas 2 décadas, metade surgiram nos últimos 5 anos. E eu quero chamar também a atenção para uma dessas linhas, né, que vale a pena destacar. Vejam essa linha aqui em laranja. Isso aqui é a China, sim? A China tem, nesses 5 anos, praticamente metade das moléculas que hoje estão aprovadas para a terapia, né? E isso não se deve unicamente a que talvez as legislações sejam mais brandas, mas existe realmente um investimento muito forte da China nesse cenário. Então, aqui vocês têm quanto dinheiro as farmacêuticas a nível mundial têm investido em 2021 na faixa de 12 bilhões de dólares, sim? A China investiu mais do que o resto das farmacêuticas. Então, ela está com um investimento de 13 bilhões de dólares, mais do que o resto do mundo. Então, o investimento em pesquisa traz isso, bons resultados, bons produtos, né? Acho que isso aí fica como um aprendizado para o Brasil, que tem tido um impacto bem negativo nos últimos anos em investimento. Então, como que o Brasil se posiciona nessas terapias gênicas e terapias avançadas, né? A Anvisa tem, junto com a Conitec, esse estudo de 2021, acho que é o único trabalho bem completo que tem sido feito, onde tem 4 terapias gênicas ou 4 produtos aprovados pela Anvisa para atrofia muscular espinhal, amiloidose hereditária e distrofia hereditária de retina, assim. Na parte de CAR-Ts, tem 2 produtos aprovados, a Yescarta e a Carvykti, também de CAR-Ts. Então, ao todo, são 6 produtos dos 215, né, que tinham sido aprovados no mundo, bem abaixo do que a gente esperaria, né?
Então, em terapia gênica, a gente tem duas abordagens, a ex vivo e in vivo. Os CAR-Ts fazem parte dessa terapia gênica ex vivo, onde a gente retira células do paciente, modifica geneticamente e reintroduz essas células modificadas. Eu não vou me deter na parte de CAR-Ts, essa não é a minha especialidade. No INCA tem um pesquisador, o Martim Bonamino, que está liderando essa linha de pesquisa, muitos de vocês conhecem também. Eu vou focar mais na área em vivo, que é na que eu estou mais trabalhando, sim? A área em vivo, eu modifico geneticamente um vetor, seja ele não viral ou viral, e introduzo diretamente no paciente para tratamento. Então, tem uma série de diferentes abordagens terapêuticas em terapia gênica, né? Desde a inserção de um gene exógeno recombinante, vacinas de DNA, a engenharia genética de seja cromossomos inteiros, né, os hacks, ou de genes pontuais, a quimossensibilização, a utilização de drogas suicidas, como a timidoquinase do herpes, a nitroreutase, enfim. Tem também a tecnologia do CRISPR vindo muito forte, né, para nocaute, para tratamento de doenças genéticas pontuais. A down-regulação gênica com RNA de interferência, por exemplo, antisense, e a terapia política aqui na área que eu me concentro atualmente. Então, quais são as minhas linhas de pesquisa, né, no INCA? O que eu estou fazendo para tentar mudar esse cenário a nível nacional e trazer produtos brasileiros, nacionais para o mercado. Então, eu tenho 4 principais linhas de pesquisa atualmente, né? Eu posso dividir elas, duas à esquerda são de terapias avançadas e as duas de direita são e as duas da direita são de diagnóstico. Então, o primeiro que eu gostaria de mostrar para vocês rapidamente são proteínas recombinantes para tratamento oncológico. Temos dois frentes principais. Um é o TRAIL, o outro são glândulas veneníferas, seja de artrópodos ou de veneno de cobra, e a engenharia genética de vetores virais, sejam oncolíticos ou defectivos para outro tipo de tratamento. Eu vou apresentar para vocês o que a gente está fazendo. Na área de diagnóstico, a gente está focado em sepse, vou mostrar o que a gente está fazendo com isso, e o desenvolvimento de biosensores para diagnóstico de doenças humanas. Sim? Então, o primeiro que são as proteínas recombinantes, isso aqui foi o resultados do meu retorno ao Brasil em 2012. Tem essa proteína que é uma proteína de membrana, que é um dos TNFs, é um dos membros das famílias dos TNF, que ela induz morte celular por apoptose quando encontra os receptores canônicos, sim? A estrutura proteica desde a extremidade de amino à carboxilo terminal tem um domínio intracelular, tem um domínio transmembranoso e um domínio extracelular. E tudo isso ancorado à membrana plasmática. Então, quando essa célula do sistema imune contacta o próprio receptor para o qual ela é específico, a célula secundária sofre apoptose e morre. Sim? A gente pensou que a gente poderia transformar isto numa molécula solúvel, sim, porque ele tem um tropismo para a célula tumoral. Então, a gente eliminou os dois domínios, o intracelular e o de transmembranoso. Mas, com isso, a gente perdeu a capacidade de trimerizar. Então, para forçar essa trimerização, que é a estrutura funcional dessa proteína, a gente foi atrás da literatura para procurar domínios de outras proteínas que forçassem a trimerização desse domínio extracelular. E a gente terminou escolhendo, dentre outras opções, essa aqui é a fibritina, é uma parte do bacteriófago T4, e essa fibritina tem um domínio carboxilo terminal. Então, a gente clonou esse fragmento de DNA na posição amino terminal dessa proteína recombinante e agora sim com a capacidade de trimerização. Em contato com o receptor de morte, a célula secundária sofre apoptose via caspase. Então, isso aqui só para pôr em evidência a nossa proteína recombinante, a quantificação dela em sobrenadante, porque ela precisa ser secretada da célula,
E aqui são os primeiros testes com linhagens celulares resistentes e sensíveis, de câncer de pulmão, mama e glioblastoma. A gente vê que nas células que são sabidamente resistentes a essa terapia, a gente conseguia ter uma redução da viabilidade celular. Esse trabalho foi feito com um vetor viral derivado de herpes, mas é um vetor defectivo. E quando a gente foi avaliar as vias intracelulares, a gente viu que precisamente a gente estava tendo clivagem de Caspase 8, que é a primeira da via intracelular, Caspase 3 e, em última instância, PARP, que é um dos últimos efetores da via da apoptose. A gente testou também isso em um painel de linhagens tumorais de cabeça e pescoço, a gente teve bons resultados, terminou num artigo e numa patente. Essa patente não está licenciada. Eu entendo que a instituição tem também um papel bem importante na busca de parceiros comerciais ou farmacêuticos. E naquele então, a gente estava ainda muito imaturos para eu sair atrás. Eu até tentei, não achei nenhum parceiro interessado na produção no Brasil. Mas é engraçado que um pesquisador chinês entrou em contato para solicitar os plasmídios para continuar as pesquisas. Na área de proteínas recombinantes, ainda tem grande parte dos quimioterápicos que a gente utiliza hoje são de origem vegetal, Taxol, vincristina, vinblastina, mas existe um acervo muito grande, né, nos vertebrados e invertebrados. Então, esse aqui é com a Botrytis jararaca, é uma colaboração com a Federal de Uberlândia, onde a gente partiu da glândula venenífera, um RNA-seq, seleção de genes candidatos. Nós clonamos isso em plasmídios de expressão e fizemos alguns estudos funcionais. Né? A gente voltou também para a linhagem de cabeça e pescoço. Aqui nós selecionamos 2 fosfolipases e esse trabalho está ainda em fase de publicação. Na mesma linha de pesquisa, a gente fez uma outra colaboração com o Butantan e com a Federal de Uberlândia, onde a gente clonou uma série de proteínas a partir da glândula venenífera dessa formiga nativa da região de Uberlândia, e também fizemos essa análise de viabilidade celular. Esse trabalho ainda está em fase de publicação também. E passando à área de engenharia de vetores virais, do termo em inglês, oncolytic biotherapy, câncer, lise, um vírus e terapia, né? Isso parece onde um agente viral geneticamente modificado para atenuação, em uma célula normal ela infecta, obviamente, porque ela tem as lipoproteínas de envelope e os receptores celulares conseguem reconhecer essa partícula viral, mas ela não consegue se replicar nessa célula normal. Ao contrário, a modificação genética e genômica de uma célula tumoral torna permissiva a replicação desse vírus, aumentando a produção de partículas virais, e a célula que funciona como uma célula empacotadora termina rompendo e liberando as partículas que infectam em uma segunda instância células adjacentes. Parece muito ciência ficção, mas a verdade é que da última vez que eu fiz esse levantamento, tem 59 estudos com terapia oncolítica. Para vocês terem uma ideia, o Oncovex foi o primeiro vírus a ser aprovado pelo FDA para melanoma. Ele foi objeto de uma grande compra da Amgen, que é uma farmacêutica que adquiriu a Biovex por $1 bilhão. Isso foi em 2011. E esse produto foi aprovado em 2015. Então, teve 4 anos ainda de desenvolvimento posterior à compra. Se a gente for pesquisar no Clinical Trials, por esse produto, tem 52 estudos clínicos só com esse produto farmacêutico, nos mais diversos tipos tumorais. Então, esse gene, o TVEC, que é esse produto terapêutico derivado do herpes simplex, ele tem um genoma complexo com mais de 80 proteínas ou peptídeos. Ele é um vírus envelopado com lipoproteínas, nucleocapsídeo e tegumento viral.
O genoma tem genes essenciais e não essenciais. O que a gente chama de essenciais? Obviamente, ao longo da evolução, esses genes estão ali porque eles têm alguma função. Mas fora a função que o vírus selvagem, que tem no vírus selvagem, quando a gente fala de essencial ou não essencial, é a capacidade que esse vírus tem de se replicar em cultivo celular, sim? Então, eu posso eliminar um gene não essencial e esse vírus ainda tem capacidade replicativa com propriedades de atenuação, e tem também genes essenciais que podem ser retirados que fazem com que esse genoma só cresça em células transcomplementantes. Se é uma placa de Leigh típica de um vírus que expressa GFP, então, para vocês entenderem essa figura, uma única partícula viral infectou uma única célula, que morreu, que gerou partículas virais, que infectou as células vizinhas, que produziram vírus, que morreram e que produziram mais partículas. E isso tem um crescimento de maneira centrífuga, e é isto que a gente espera no tumor, né? Dentro do tumor. Seriam inoculações ou injeções intratumorais, onde o vírus começa a crescer de dentro para fora, eliminando a massa tumoral. A gente está trabalhando em 2 projetos atualmente. O primeiro é aquela proteína que a gente fez a patente, o TREL, clonar ela dentro do genoma viral para que o vírus oncolítico não só destrua esse tumor pela capacidade replicativa inata dele, mas que também tem um efeito bystander de uma proteína solúvel secretada pelas células infectadas. A gente fez alguns trabalhos. Essa figura aqui mostra em linhagem de cabeça e pescoço, para essas 2 regiões que a gente demarcou nesse pontilhado vermelho, é o cotratamento com vírus, com a proteína TREL e o vírus oncolítico com 2 concentrações. Então, a gente vê que o tratamento independente ou individual de cada uma dessas 2 abordagens terapêuticas não teve o mesmo efeito sinérgico da ação combinada. Sim, a gente está avançando com isso. Quem está levando à frente é um aluno e ele está indo agora para intercâmbio de 10 meses para a Itália, para a Universidade de Pádua. E a gente vê também clivagem de PARP no cotratamento. Vocês têm aqui cotratamento a partir da 3ª, 4ª, 5ª e 6ª canaleta desse gel, né? A clivagem de PARP está aqui marcada. O segundo projeto que a gente está trabalhando é para tumores Carras mutados, principalmente tumor de pâncreas, onde a gente está fazendo, a partir deste trabalho que demarcou um vírus herpes com capacidade permissiva para replicação em células Carras mutado, a gente desenhou um projeto muito ambicioso que visa construir 80 genomas recombinantes para tentar identificar qual que é o gene viral que consegue suprir ou cuja deleção consegue ser suprida pela expressão exacerbada de Carras. Seja Carras ou seja alguma das proteínas envolvidas na via metabólica dela. Isso são vírus oncolíticos. O que a gente tem trabalhado também são vírus defectivos de replicação, que são baseados em 2 sequências virais que não são codificantes, são a origem de replicação viral do herpes e o sinal de empacotamento. Qualquer pequena molécula ou grande molécula que tenha essas 2 sequências em cis consegue ser empacotada dentro de uma partícula viral herpes, né? Com a presença, claro, de um vírus auxiliar. Mas a grande vantagem, eu acredito, desse tipo de vetores é que a capacidade de transgenia chega na ordem de 150.000 bases, ou 150 cabeças, que é o tamanho do genoma selvagem desse vírus. Tem diferentes tipos de abordagens, desde cromossomas artificiais humanos, que podem ser empacotados nesse tipo de vetor, até vacinas de DNA. A gente tem, eu vou mostrar mais para frente, uma colaboração com o Instituto de Ciências Biológicas, de Biociências, né, da USP, para vacinas de herpes. A gente está também trabalhando
em outro projeto para utilizar esse tipo de vetores como traçadores pós-sinápticos, né? O vírus da herpes tem a capacidade de navegar retrógrada e anterogradamente através de axônios. Então, tem um projeto do CNPEM que a gente está em colaboração para utilizar ele como um traçador de sinapse. Como eles são produzidos atualmente, seja por um cromossomo artificial que excede a capacidade de empacotamento, tem o plasmídio amplicon, que é aquele plasmídio que tem essas duas sequências em cis, e vai se transformar no genoma do vírus defectivo. Então, os dois sistemas são baseados na transfecção desse plasmídio em células especializadas, a transfecção desse cromossomo artificial que contém o genoma herpes e todas as funções auxiliares, e a purificação do vetor amplicon purificado. O outro sistema baseado na transfecção desse plasmídio e na infecção de um vírus auxiliar, no caso anterior é uma transfecção de um cromossomo artificial contendo o genoma do vírus, e neste caso é uma infecção de um vírus auxiliar modificado que traz as funções helper. E por um sistema de purificação em duas etapas, a gente chega também no vetor viral. A nossa ideia é eliminar esses dois sistemas e fazer com que a produção desses sistemas seja em uma única infecção. O desenho gráfico dessa abordagem terapêutica, dessa abordagem de genoma recombinante, é trazer todas as funções do plasmídio amplicon para dentro do genoma auxiliar e com uma única infecção em células que expressem a proteína CRE, fazer essa dissociação CRE-LOX e gerar o genoma auxiliar e as funções helper da célula empacotadora. Vejam que este genoma helper não tem mais sinais de empacotamento, com isso ele não consegue mais empacotar, e as funções helper dessa molécula de DNA suprem a capacidade de empacotamento do genoma auxiliar. Isso aqui também é objeto de doutorado de uma aluna que está com a gente. E, como eu falei, tem duas colaborações acontecendo, uma colaboração nacional com biociências para vacinas de herpes, utilizando esses sistemas, o CNPEM para traçadores pós-sinápticos, e temos duas colaborações internacionais, uma já formalizada e a segunda ainda não, uma com a Universidade de Padua, para o vírus que expressa TREL, e a segunda é uma startup que já tem passado por várias rodadas de financiamento de vários milhões de euros, onde eles precisam que a gente faça as modificações do vírus para eles, e a gente está ainda dialogando de como que essa parceria internacional técnico-científica vai acontecer. Na área de diagnóstico molecular de doenças, a gente está focado em sepse. Então, sepse é infecção bacteriana, de origem bacteriana ou fúngica no sangue, muito comum em pacientes com quimioterapia. Para vocês terem uma ideia, 14 minutos morrem, 14 pessoas morrem por minuto no mundo de sepse. Então, é uma doença altamente negligenciada, e a gente está tentando reverter um pouco este quadro, né? Quando hoje chega um paciente com suspeita de neutropenia febril, de sepse, tem uma coleta de sangue, a hemocultura vai para o laboratório central, geralmente, 5 dias de incubação, se é negativo, se lauda, se é positivo, tem que identificar o patógeno, se faz o antibiograma e se emite o laudo. Isto leva... isso tem um grande problema, né? Mesmo para pacientes que estão internados com neutropenia febril, e claro, quadro clínico de sepse, 15 ou 20% chega à identificação do patógeno. O resto ou não cresce em cultura ou diretamente não tem uma identificação positiva. E isso leva de 4 a 8 dias todo esse processo, sim? Se não tem se a criança, isso foi feito com pacientes pediátricos,
Se a criança ou o paciente ainda está em internação, o protocolo diz que 24 48 horas posteriores a essa coleta de sangue se faça uma recoleta e novamente o circuito recomeça. Se for um fungo, eles são de crescimento mais lento do que bactérias, isso pode chegar a 30 dias para ter um laudo positivo, sim? A ideia é fazer um diagnóstico molecular, a gente não é inovador nessa área, né? Isso já tem produtos comerciais, mas que chegam no mercado a preços inviáveis. A última vez que a gente fez esse levantamento foi em 2016 e o teste custava 300, 400 reais por amostra, né? Isso para o SUS é inviável. Então, a nossa ideia é fazer com que isso seja feito em 24 horas. Sim, até no máximo 24 horas da coleta, a extração de DNA, e esse ensaio foi feito por PCR em tempo real. Essa aqui é a padronização de temperatura de annealing. Isso aqui é uma série de patógenos. Temos também controles endógenos, tem controles positivos. Também fizemos por PCR em tempo real, com diluição seriada para identificar a sensibilidade e especificidade. E eu vou trazer para vocês o resultado de um paciente. Esse aqui é um paciente pediátrico. A bolinha em vermelho é o dia de admissão dessa criança com quadro de neutropenia febril. O C1, C2, C3 são os dias de coleta de sangue desse paciente. O HEMO1, 2, 3 são a análise molecular. Então, a gente identificou dois patógenos no sangue dessa criança, um dia após a internação. A gente identificou novamente no quinto dia de internação, depois foram identificações negativas. Vejam que a criança veio a falecer no 29º dia, ainda com essas aqui são as respostas da microbiologia, todas negativas para essa criança. Então, a gente tem um potencial muito grande de mudar esse cenário. E é PCR em tempo real. Pós-pandemia, todo laboratório hoje tem PCR em tempo real. Isso está sendo um objeto de depósito no INPI, junto com o Ministério da Saúde, porque é um dos financiadores desse projeto, com um edital PPSUS. E a gente está também tentando publicar isso, aguardando, né, aquela carroça na frente dos bois, entre artigo científico e patente, né? A gente tem um outro projeto também ainda em fase de desenvolvimento. Com todo esse trabalho de sepsia, a gente desenvolveu um algoritmo para identificar regiões do genoma bacteriano de diferentes tipos de bactérias únicas intraespécie. O que eu quero dizer com isso é que a gente comparou genomas de espécies emparentadas pelo algoritmo e identificamos sequências que conseguem discriminar a nível de espécie regiões onde a gente pode desenhar primers para diagnóstico, por exemplo. E a ideia é fazer isso multiplexado. Isso aqui é uma placa de 96 poços com spots específicos, cada spot um patógeno diferente, e a gente trabalhar ali com um sistema de identificação com peroxidase. O projeto inicial trabalhava com InCell, porque esses marcadores tinham marcadores de fluorescência. Hoje a gente está pensando numa abordagem um pouco mais rápida, porque o InCell não é todo laboratório que tem, né? Fazer um trabalho mais colorimétrico ou luminométrico. E temos outro trabalho também, tem uma postdoc da área da química que está trabalhando na identificação de fusões gênicas com esta abordagem também de PCR em fase sólida. Essas fusões gênicas são para câncer de próstata. E por último, são os biosensores para diagnóstico. Então, isso iniciou-se em 2012. Talvez alguns de vocês conheçam o professor André. Ele está atualmente na França. Mas a verdade é que quando a gente fala em biosensores, existe um linguajar dos biólogos, existe um linguajar
dos médicos e dos laboratórios, existe um chinês, que é o linguajar dos químicos e físicos que fazem esses biosensores. Então, foi um longo período de adaptação, de entender o linguajar dos químicos, dos físicos, para chegarmos a um entendimento do que é adsorção, do que é hibridização, o que é sonda, o que é oligonucleotídeo. Então, teve trocas de idas e voltas. Então, trabalhamos identificação de proteínas, de biomarcadores, microRNAs, long non-coding RNAs, metilação e a identificação de alguns patógenos virais. Então, o primeiro que eu vou falar para vocês é a identificação de microRNA. Então, atualmente, para linfonodos cervicais, em tumores de cabeça e pescoço, existe uma técnica que é a punção com aspirado por agulha fina, guiada por ultrassom. Então, você faz uma punção, a luz da agulha retira células tumorais ou células desse linfonodo suspeito de ter metástase linfonodal, e o laboratório de patologia faz os cortes histológicos e avalia no microscópio para ver se existem células que expressam, por exemplo, citoqueratinas, que nada teriam que estar fazendo no sistema linfático, no linfonodo, né? Potencialmente são células tumorais que viajaram via sistema linfático e se instauraram em um linfonodo. O que a gente desenvolveu foi uma plataforma com bits magnéticas, onde a gente tem um pirulito, um hairpin, e esse hairpin é fechado, a não ser quando existe esse microRNA, e esse microRNA abre essa fita de hibridização, e a gente tem aqui uma sonda de detecção e uma sonda de revelado que emite luz por eletroquimioluminescência. Sim, a gente vê aqui as amostras de linfonodos que o patologista tinha identificado como positivas, foram as mesmas que a gente identificou também com o biosensor. Isso foi objeto de uma patente que hoje está licenciada por uma startup. Em metilação, a gente trabalhou com identificação do gene MGMT para temozolomida em glioblastoma, e também uma plataforma que utiliza várias camadas, uma camada de vidro, que é uma lamínula histológica, tipo uma lamínula histológica, uma base de cromo, ouro e uma série de substâncias químicas que tem ancorado uma sonda de detecção, e a gente vê aqui nos controles negativos e nos positivos as diferentes concentrações do gene mutado, a identificação desse marcador. No caso de identificação de patógenos virais, a gente trabalhou com a identificação de HPV, de amostras de orofaringe, também com um sistema microfluídico, que terminou também num artigo e numa publicação, onde tem partículas de ouro coloidal com sondas de detecção que capturam a sequência do gene que a gente desenhou, e também a gente identificava amostras positivas. Essa aqui é uma projeção bidimensional, onde a gente tem amostras de linhagens celulares negativas para HPV e positivas para HPV em um gradiente de concentração. A gente, obviamente, também trabalha a identificação do vírus do COVID. Isso aqui é um ensaio colorimétrico, né, que utiliza partículas magnéticas para a identificação do vírus diretamente in natura. A gente não tem amplificação de DNA, a gente não tem extração de DNA, é simplesmente com saliva, cuspir no tubinho, incubar isso e fazer depois o ensaio colorimétrico com bits magnéticas. E aqui tem amostras negativas e positivas. Esse produto chegou muito tarde, né? Ao longo da pandemia já tinha outras soluções estabelecidas. A gente consegue identificar super bem, com uma área embaixo da curva muito boa também. E isso ficou como uma ferramenta. Agora a gente está inserindo outros tipos de tumor, outros tipos de patógenos virais pós-pandemia, que são potenciais novas pandemias que a gente está já se adiantando. Isso era o que eu tinha para trazer para vocês. Isso foi feito por muita gente. Vou chamar a atenção aqui para
duas pessoas que eu considero malucas. Esses são os meus alunos embaixo. Esses dois alunos aqui da direita eram alunos meus de mestrado em Barretos. Eu fui para Curitiba e depois fui para o Rio de Janeiro, no INCA, e eles cometeram o erro de me seguir até o Rio de Janeiro, e hoje são os meus dois alunos de doutorado. O Lucas está indo para a Universidade de Pádua, e a Ana Rubia está trabalhando com os vetores efetivos. A Natália é a postdoc da área da química, que está trabalhando na área de sensoramento agora. E eu estou inserido no programa de carcinogênese molecular no INCA. Esse é o meu grupo de pesquisa, liderado pelo Dr. Luiz Felipe. A Sheila, vocês tiveram um prazer, acho que há 2 semanas, de conhecer ela. O Pedro, a Natália e a doutora Simone também. E muito obrigado. Eu acho que temos um tempo para perguntas, dúvidas, se vocês tiverem. Obrigada, Matias. Sim, nós podemos abrir as perguntas para o pessoal daqui presente e depois também para quem estiver no chat. Oi, Matias, eu tenho duas perguntas, né? A primeira é em relação ao uso do adenovírus. Por que a gente usa tanto adenovírus? É um vírus que a gente conhece muito, gosta dele, e tem alguma propriedade particular que leva vantagem em relação a outros potenciais veículos. E a outra pergunta é em relação ao uso do herpes. Como ele tem infecção latente, eu não esperaria que ele fosse muito ativo, mas vocês estão usando ele, e qual é a característica que ele tem de interessante também? Perfeito. Obrigado pelas perguntas. Os adenovírus têm para a terapia gênica, esses 3 primeiros ensaios, um deles tinha utilizado o adenovírus como vetor, e o que ele provocou nesses pacientes foi uma resposta imune exacerbada e falência multiorgânica, né? Então, ele é um vírus altamente imunogênico, para o qual muitos de nós já somos, inclusive, positivos para ele. Então, embora tenha bastante trabalho com adenovírus, ele tem esse empecilho, né? Falando do vírus da herpes, ele tem uma fase latente e uma fase lítica. A latência é estabelecida pelo genoma selvagem, geralmente, por genes que ele expressa, ele consegue estabelecer, migrar via axonal para o gânglio sensorial e estabelecer a latência e reativar de maneira crônica, né? 95% da população é positiva para herpes 1. Mas os vírus utilizados em terapia gênica, como terapia oncolítica, eles têm deleções de genes essenciais, aliás, genes não essenciais, eles são de replicação competente, que evitam precisamente essa entrada em latência. Então, eles são bem ativos. Inclusive, teve aqui no Brasil, foi em 2019, 2018, um ensaio clínico fase 3, financiado pela Amgen, desse vírus oncolítico, o TVEC, que é aquele que foi aprovado em 2015. A Anvisa não aprovou ainda ele. Então, ele já é uma realidade em países muito fora para melanoma metastático. Obrigada, Matias, pela palestra, por estar aqui hoje. Na realidade, uma das minhas questões está relacionada ao que Calabrese perguntou, que diz respeito ao desenvolvimento rápido, né, de anticorpo neutralizante que comprometeria o delivery, por exemplo, pensando numa terapêutica, utilizando vírus oncolíticos. E aí, quais seriam os desafios relacionados a questões tumorais mesmo, como, por exemplo, a penetração, a difusão intratumoral, a limitação da utilização da terapia em estágios onde a resposta imune do paciente já está comprometida, e se já existe algum marcador preditivo para pacientes oncológicos de ação desses vírus oncolíticos que pudesse, né, ser monitorado de resposta a essa terapia. E como você imagina a utilização dos vírus oncolíticos no contexto da terapia combinada no câncer? Okay. Então, eu vou tentar responder ele assim.
em ordem, começando pelo final, né? Como eu vejo a ação combinada dessas terapias. A gente não pode deixar de tratar os pacientes, né? A gente está no ambiente SUS, onde existem milhões de terapias ou abordagens terapêuticas caras e a gente está ainda com quimioterápicos do século passado, né? Mas a ação combinada de fármacos, se ela tem uma lógica, eu vejo isso com bons olhos. O que eu não vejo com bons olhos é o que a farmacêutica normalmente faz. Eu tenho uma droga, eu preciso que comprem a minha droga, eu gastei tempo e dinheiro em desenvolver, e a farmacêutica começa, tumor de cabeça e pescoço, melanoma, pâncreas, pulmão, sem um racional. Eu não vejo isso com bons olhos, e partindo desse princípio, teria que ter algum tipo tumoral que a gente consiga identificar um biomarcador para a terapia oncológica que venha se beneficiar também da terapia combinada, seja com imunoterapia ou seja com quimioterápicos tradicionais. Então, eu vejo com bons olhos sempre que exista um racional por trás científico. De tumores frios e tumores quentes, e de pacientes, né, que têm já um tumor avançado. Quando a gente fala de vírus oncolíticos, a inoculação é intratumoral. Então, para pacientes com metástases à distância, que já estão em uma fase adiantada de desenvolvimento tumoral, seria um empecilho, né? Seria mais uma terapia para tumores mais localizados. E com o vírus oncolítico que já existe em aprovação pelo FDA, ele expressa proteínas de recrutamento do sistema imune. Então, ele transforma tumores frios em tumores quentes para serem atacados pelo sistema imune também. Então, ele tem duas maneiras de induzir morte desse tumor. Uma por oncólise direta da própria capacidade de replicação viral e por recrutamento do sistema imune ao sítio do tumor, né? Então, tem essas duas abordagens, de transformar um tumor frio, talvez, em um tumor quente. Me lembra as outras, por favor? O desenvolvimento rápido. Desenvolvimento rápido, sim. Eles se tocou num assunto que é muito importante, porque dentro da heterogeneidade tumoral, a gente vai ter células que vão ser resistentes à infecção. Né? Então, também tem uma questão desafiadora aí. Como eu falei, 95% da população já é infectada, né? Já teve contato com o herpes e existem anticorpos contra esse vírus que pode vir a bloquear o tratamento oncológico. Mas a verdade é que esse vírus, mesmo com esses anticorpos neutralizantes, reincide dependendo do ciclo de estresse do indivíduo, dependendo do ciclo hormonal do indivíduo. Então, ele volta a ser expresso mesmo com anticorpos neutralizantes. Então, no caso do herpes, você não teria esse medo de utilizar ele, né? Mas é só testar e ver se ele realmente consegue, mesmo sendo herpes positivos, imunológicos com anticorpos neutralizantes. E hoje em dia não existe nenhum biomarcador prognóstico ou de resposta para esses vírus oncolíticos. O que a gente está fazendo é o caminho inverso. Biomarcador Carras positivo em tumores de pâncreas, pulmão, focado em pâncreas atualmente. A gente conhece o biomarcador e a gente está tentando identificar qual é o produto para esse alvo. Ao contrário do tradicional, que eu tenho uma terapia, vou ir atrás de qual que é o biomarcador de resposta. E eu acho que tinha outras. Então tá bom, obrigado. Tá bom, agora Leonardo. Bom, parabéns, Matias. Excelente palestra. Na verdade, para ser justo, eu vou alternar aqui com o chat, para poder ter uma pergunta do chat, depois eu vou comentar. Então, a Vanessa de Paula fala: parabéns, gostaria de perguntar sobre os microRNAs para diagnóstico pós-função de linfonodo. São material de agulha fina, se utilizaria microRNAs específicos para cada subtipo de tumor,
ou há possibilidade de pesquisas mais amplas para refinamento depois dos subtipos, dependendo da especificidade e possibilidade de reação só com agulha fina, já facilitaria frente à imunistoquímica utilizada hoje, que necessita de fragmento. Perfeito, obrigado pela pergunta também. Se eu bem entendi, o que a gente está identificando nessa função linfonodal, né? E como que a gente faria depois para fazer o diagnóstico, fora o diagnóstico patológico pela imunistoquímica. O alvo que a gente identificou, não fomos nós que identificamos, era o grupo de trabalho, né? A Ana Carolina, no doutorado dela, hoje pesquisadora no IAR, que ela identificou por um estudo ômico uma série de microRNAs expressos em linfonodos metastáticos e não expressos em linfonodos normais. Dois desses alvos tinham uma área abaixo da curva igual a 1, isso não despertou muito interesse. A área abaixo da curva, ele tem 100% de especificidade e 100% de especificidade, Então, são dois microRNAs, era o MIR-203 e acho que o MIR-205, que são basicamente expressos em queratinócitos, né? Então, um queratinócito nada tem a fazer dentro do linfonodo. Se ele está presente lá, é porque é uma célula tumoral. E a verdade é que precisa, sim, ter uma função de linfonodo, mas a diferença da patologia é que tem que fazer uma microdisseção em várias camadas para varrer o linfonodo como um todo, quando tem uma amostra. Isso seria só uma extração de RNA em PCR em tempo real para esse particular microRNA. E a tecnologia é flexível o suficiente para desenhar essa plataforma para outros microRNAs que possam ser biomarcadores de outros tipos tumorais também. Perfeito. Eu queria um comentário, na verdade, acho que assim, fugir um pouco da parte mais técnica e científica, pensando um pouco no fluxo do que se apresentou entre ciência básica, Sim. desenvolvimento, startup, pós-graduação. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você vivenciou isso, né? São poucas pessoas que conseguem fazer isso, né? Assim, é uma tarefa difícil, né, no Brasil, de conseguir transitar entre ciência básica, desenvolvimento, patentes, startups, enfim, negociar tudo isso. Eu queria que você comentasse mais um pouco a sua experiência pessoal e o que você acha que a gente poderia fazer para melhorar essa engrenagem. Você deixou algumas pistas aí, mas eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, assim, da parte estrutural. Perfeito. Mundo fora, há muito tempo isso já se faz, né? O Brasil tem demorado um pouco, tem a lei de inovação, que permite, inclusive, que um pesquisador contratado de uma ICT pública, ou uma universidade, ou a Fiocruz, né, como autarquia, consiga participar no quadro societário de uma startup, sim? Mas eu sinto muita reticência das ICTs públicas de entender que essa parceria é benéfica para todo mundo, sim? Então, qual foi o meu caminhar? Vamos lá. Uma das primeiras instituições onde eu trabalhei, eu tive o contato de uma empresa americana que precisava, eu tinha um laboratório que tinha sido muito bem montado pela instituição para pesquisa acadêmica, e uma startup, uma empresa americana, me contatou para fazer o desenho, construção e produção de dois genomas virais, sim? Eu conversei com a instituição viu com bons olhos, me incentivou. Eu abri o CNPJ, contratei computador, e aí disse, bom, tá tudo pronto, vamos. Disse, mas eu acho que há um conflito de interesse muito grande. Então, a gente vai parar por aqui. Tá? Então, assim, nessa instituição, hoje, eles têm uma visão bem diferente, isso foi há muito tempo atrás. Mas eu avancei, a startup existe até hoje, só que eu mudei a carátula, hoje ela faz consultoria, sim? Não era o que eu pensei. A ideia era que essa startup seja uma spin-off, esteja incubada dentro de um laboratório institucional, que haja royalties, que haja investimento em pesquisa pública, mas não deu certo. Mas foi há muito tempo e quase nem se falava em inovação naquele então, rapaz.
Depois eu fui para outra instituição, eu fui assinar o contrato de trabalho e eu perguntei, mas cadê a cláusula de sigilo? Cadê a cláusula de inovação? O que que é teu, o que que é meu? Disse, não, tudo que você faz é nosso. Eu disse, não, peraí, não é bem assim, né? Eu posso participar de coisas, eu sei que a inovação me permite, vamos conversar. Terminei sendo demitido da instituição, eles não entenderam, não tinham essa lição. E agora estou me incorporando numa instituição que está investindo muito forte na área de inovação, que é no INCA, eu faço parte do grupo de trabalho do INCA também. Então, mas também é uma instituição que não tem, está começando a ter agora um forte papel, um forte investimento em inovação, mas é uma instituição pública que tem mais de 80 anos de existência e onde o papel em pesquisa aplicada e básica foi muito forte, continua sendo muito forte, e só agora que está sendo tido esse investimento em inovação, né? Aproximando empresas e startups que queiram fazer pesquisa junto com a gente, montando a documentação, mas a lei permite, né? Só precisa ficar claro de que A e B ganham, né? Não é só a empresa que quer vir roubar o que a gente faz, né? Hoje sou sócio cotista de uma empresa de biosensores em São Carlos e estou tentando fazer uma outra empresa, uma outra startup também em áreas bem diferentes. Então, assim, pode e assim, eu não... Vamos lá. Eu acho que os recursos públicos ficam muito aquém do necessário para fazer pesquisa de excelente qualidade. Então, a gente precisa aproximar a indústria da pesquisa básica, da pesquisa profissional, das ICTs. Essa é a minha visão. Sim. É importante dizer, porque tem muitos colegas aqui, que hoje, sem medo, porque a gente tem uma lei de inovação, Isso. sem medo. Não precisa nem aluno, nem pesquisador, né? Porque a lei de inovação permite que mesmo os pesquisadores participem no quadro societário, claro que não como um rol administrativo, mas falar que esse pesquisador participa de uma empresa não quer dizer que a ICT fique totalmente desvinculada. Se existe uma patente da ICT e que esse spin-off ou essa startup quer explorar, há um royalty, há um retorno institucional, pagamento de upfront para a exploração comercial. Enfim, há todo um marco regulatório hoje que está super bem ajeitado. E fora a questão, assim, também de retorno para os próprios pacientes, né? Exato. O INCA tem os pacientes, além de ter os pesquisadores que podem desenvolver, tem os pacientes aqui, em qualquer hospital público, a gente, né, facilita a tecnologia de ponta a chegar aos pacientes do SUS, por exemplo, né? Exato, assim, a causa principal da gente estar envolvido em tudo isso é porque tem um paciente atrás que está esperando por isso, né? E se a gente for ver os custos judicializados de tratamentos de terapias avançadas, isso vai terminar quebrando o SUS, né? Não tem como sustentar. Então, assim, a pesquisa básica translacional aplicada tem que surgir da base, tem que vir da gente mesmo. Esse incentivo, né? Natália, está fazendo uma pergunta. Bom dia, excelente, parabéns. E muito obrigada, Matias, por todo esse histórico que você trouxe, desde questões estruturais, né? As questões são muito importantes. A gente tem sido sempre cada vez mais pressionado, empurrado para a questão da inovação e trazer produtos, mas enquanto servidores, a gente vai em todos esses entraves, né? Que são bem complicados. Então, ouvir também a sua experiência tem sido muito enriquecedora. Voltando um pouco para a questão científica, eu tinha duas perguntas. Na primeira, ainda muito na linha do que a Vanessa perguntou, fiquei muito surpresa que a gente também está trabalhando com o RNA 205 em outro contexto, bem interessante também, que era diagnóstico. Então, talvez seja interessante depois a gente combinar uma conversa aí com mais detalhes sobre isso. Mas, para mim, não ficou claro porque isso, o seu objetivo, em termos de diagnóstico, era de identificar diferentes subtipos, ou identificar precocemente, era mais nesse sentido, né? Em termos de aplicação dos microRNAs no diagnóstico, e me desculpe se eu perdi lá no começo da sua palestra sobre os vetores virais. Você chegou a testar isso em vivo? Claro que você também trouxe essas questões todas de desafios, né? De
dispersão, enfim, não tomou, você chegou a testar em vivo os vetores de comportamento? Obrigado pelas perguntas. Então, vou pela primeira. Quando tem um paciente com suspeita de comprometimento linfonodal, ele passa por uma punção guiada por ultrassom. Em caso positivo, ele vai depois para a cirurgia para fazer a linfanedectomia total ou parcial ou bilateral. Hoje há protocolos de retirada do linfonodo sentinela e 2 mais na linha linfonodal, né? Mas a ideia nossa era evitar as filas, né, que a patologia tem de revisão de lâmina, e a gente consegue fazer isso muito rápido a partir da biópsia inicial, não necessariamente a partir da remoção do linfonodo como um todo, né, da via linfonodal. Então, a ideia era substituir o auxiliar, né, porque as micrometástases e a patologia tem muita dificuldade de identificar, né? Tem que fazer um corte seriado do todo o linfonodo e às vezes são quase de 20 linfonodos retirados por paciente. Então, é uma demanda e uma sobrecarga para o patologista. Então, a ideia era identificar esses microRNAs por biologia molecular, seguindo a linha de raciocínio do doutorado da Ana Carolina de Carvalho, que é pesquisadora que está hoje no IAR. E a gente não fez discriminação entre os diferentes sítios anatômicos dos tumores de cabeça e pescoço, né? A gente tinha laringe, a gente tinha boca, a gente tinha língua, e sempre que for um queratinócito, o resultado funcionava, o resultado molecular dava certo comparado com a patologia. Quando eu falo comparado com a patologia, esses linfonodos voltaram para a patologia e foi feita uma análise bem minuciosa de micrometástases pelo patologista para ter um padrão de comparação com o standard, né? Mas não tinha diferentes sítios anatômicos nesse estudo, sendo que o queratinócito já era o suficiente, um SEC. E a gente não testou eles em vivo. Para a gente trabalhar com esse vírus, tem um nível de biossegurança 2. O biotério, onde a gente estava antes, não tinha esse nível de biossegurança e a gente não conseguia fazer esses testes nos camundongos. Tinha modelos PDX e NOD, mas era para outros objetivos, não tinha um nível de segurança adequado para trabalhar com eles. E agora, no INCA, tem um biotério nível 3 de biossegurança, então a gente espera, sim, começar a fazer essas análises científicas. Uma notícia. Sim. Obrigada. Luciano, tem mais uma pergunta? Só uma porque aí a promoção. gente vai finalizar. Mas é só uma curiosidade, né? A gente sabe que, em geral, o câncer paga a conta. Sim. Mas você vê a possibilidade de uso dessas terapias com vírus em doenças parasitárias? Tem alguma experiência disso? Boa pergunta. Nunca me fiz essa pergunta e me pegou um pouco de surpresa, mas vamos lá. O herpes, ele consegue infectar qualquer tipo, células de qualquer mamífero, em princípio, né? Para essas doenças parasitárias, se a gente fizesse a translocação para fagos, para bacteriófagos com infecções bacterianas e tratamento, utilizando fagos, se esse é o ponto de vista, sim, já tem várias empresas e várias startups investindo nessa linha, né? Nessa linha de raciocínio. E da mesma maneira que tem agrotóxicos, ou tem vamos dizer, patógenos na área agrícola, eu imagino que há, sim, um nicho de fazer uma pesquisa nessa linha de raciocínio. Obrigada a todo mundo que assistiu, esteve presente. Muito obrigada, Matias. Bom dia a todo mundo. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite. Prazer.